E aí, pessoal, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Corrida Consciência. Eu sou o Bruno Bruzin. E eu sou o Diego Fernandes. E no episódio de hoje, Diegão, vamos falar sobre mulheres em corridas de longa distância. Hoje é o dia delas, hein? Mais uma vez, né, Diegão? Mais uma vez. Sempre, 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 sempre. Sempre. Diegão é o último romântico. Diegão, Ah, certo. Manda aí, Brunão. não, eu quero lembrar que a gente vai se basear aqui em um artigo, né? Bem interessante aí. Boa, boa. Manda o nome do artigo, Brunão, pra gente. Que você é o Ah, manda cara. você, cara, você tá com vergonha? O nome do artigo. Ah, não, manda você. Você que é o cara que fala inglês aqui, que é outro nível, né, cara? Eu vou dar um embromete aqui, não vai ficar bom, não. Me no English, me no English. Me no English. Sex differences in endurance running. Opa! Um artigo de 2022 de Benson T. et al., né? É Interessante, isso? artigo recente, né? Vale ressaltar isso. Exatamente. A gente vai aqui, como disse o tema do episódio, né? Mulheres em corridas de longas distâncias. Mas esse artigo ele também fala um pouco das diferenças, hein, Diego? A gente vai comentar também sobre isso, né? Entre homens e mulheres, né? Na corrida. Sim, com certeza, com certeza. Ah, tem. É que, assim, acho que a gente até quis trazer esse artigo, pessoal, justamente para mostrar que não tem como fazer um treinamento, dar um Ctrl+C, Ctrl+V do treinamento que a gente fez para o homem, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e fazer o mesmo treinamento para a mulher. Tem que ter então, um olhar diferente, um cuidado diferente. Pode ser que o mesmo treino funcione, mas precisa ter umas ressalvas, precisa ter um cuidado maior, uma conversa maior entre treinador e atleta feminina. Exato. Lembrando que o copy-paste aí de treino, copiar e colar, não vale nem se for homem para homem, mulher para mulher, né, Diego? Ah, sim, com Mas certeza. Ah, dificilmente. não, com certeza. É que assim, quando a gente vê, sei lá, assessorias ali que tem muitos e muitos alunos, bom, pelo menos eu tenho essa percepção, que acaba sendo um treino meio geralzão ali para durante a semana para o pessoal. E, sei lá, o final de semana é mais individualizado, porque um tem uma prova X, ou tem uma prova Y, também não dá Sim. para fazer o mesmo treino. Mas quando sei lá, um trabalho mais personalizado, aí sem chance, né, cara? De fazer o mesmo treino exatamente, pô, é mal, né, cara? É, sem dúvida. Sem Mas é dúvida, isso Diego. aí. Então Então vamos vamos lá, falar começa sobre a falar um as. pouquinho do artigo aí, que você que é o cara Boa. da ciência aqui, eu sou só o rostinho bonito. Ah, sei, sei. Então a gente vai falar um pouco sobre as diferenças fisiológicas, biomecânicas e neuromusculares entre homens e mulheres nessas corridas de longa distância. Inclusive, pessoal, tem até uma situação bem interessante que eu queria saber de vocês. Vocês acham? Aí já fica com essa pergunta na cabeça, que mulheres conseguem ganhar de homens na corrida, assim pensando, né, no nível profissional, né? Porque eu tenho certeza que aí em casa aí você deve ganhar do seu maridão, né, na corrida. Você vai correr mais rápido que ele, com certeza. Mas vamos pensar no nível profissional, assim, você acha que daria para ganhar? Então já fica com essa pergunta com essa questão aí na cabeça. Mas o Brunão, aí, assim, que esse artigo traz que é legal? Assim, que tá rolando uma crescente, né, participação de mulheres em provas, né? Aumentou Sim, bastante nos últimos anos. Em 2018 tem um dado legal que 50% dos participantes de prova de rua eram mulheres, já em 2018. E nas provas de trail, que é muito que a gente vai falar do artigo, que normalmente as longas distâncias, lá, ultramaratona, acaba caindo mais no trail. sim, E teve um crescimento de 18% em 2013 para 26% em 2019. É, E aí, uma coisa bem interessante até, Brunão, pensando nessa questão, assim, desse crescimento, por que que você acha que não cresceu mais ainda do que, ou porque está crescendo nos últimos anos? Eu acho que é uma coisa que a gente já trouxe luz algumas vezes aqui, mas seria legal colocar de novo para as pessoas, para as mulheres, para os homens aqui. por que que não cresceu mais as mulheres na corrida, é isso? É, exatamente. Na corrida, no esporte. Poderia crescer mais, poderia Sim. estar igualado. Sim, eu acho que
Bom, você tem alguns pontos importantes aí que a gente pode ressaltar. Então, vamos considerar, a gente que é de São Paulo, o risco que a mulher tem em treinar no horário que ela consegue treinar. Cara, Porque perfeito. talvez ela trabalhe, talvez tenha filhos, tenha que cuidar da casa também, faz ali aquela dupla tarefa. E aí ela teria que treinar ou 5, 6 da manhã, ou às 9 da noite, e ela tem medo de ir num parque 5, 6 da manhã para correr, na rua, que seja. Então a gente tem esse ponto, tá? Não é em qualquer lugar do mundo que vai ser assim, mas a gente, se parar para pensar em São Paulo, é. Então eu acho que isso é um ponto a se ressaltar. E aí, outra coisa que eu já disse aqui também ficou um pouco subentendida, essa rotina, né? Da mulher que às vezes trabalha e tem que cuidar da casa. Então eu acho que existem alguns pontos relevantes que a gente tem que ter aí em consideração. Não sei se você gostaria de ressaltar mais alguma coisa, mas Não, não, era exatamente isso, cara, que você falou, perfeito. As mulheres elas enfrentam muito mais dificuldades que os homens para sim, correr. E acho que é por isso que não tem. Até questão de melhora de tempo, de velocidade. A gente está conseguindo ver algumas coisas agora, recordes e tudo mais. Em participação, tem até um dado muito interessante da meia maratona do Rio de Janeiro aqui, da maratona, né? Maratona, meia, que sim, foi a primeira vez, acho que foi, não sei se foi a primeira vez ou sei, teve mais mulheres inscritas na meia maratona do que homens. Tem um dado é, aqui que teve de 21.517 inscritos, 12.450 foram mulheres, 9.067 homens. Olha que legal. ó, que Você legal. vê que já superou, o número de homens numa meia maratona, que é uma prova já de longa distância. É bacana ver isso, ver que as mulheres estão conseguindo participar mais, é muito interessante. E aí, pensando em desempenho em prova, existe uma diferença média de performance entre homens e mulheres de 10 a 12% até a maratona. E aí vem a resposta da perguntinha que a gente tinha feito lá no começo. Nas ultramaratonas, quando aumenta, ela passa dos 42, essa distância ela começa a diminuir, né? A diferença média de performance diminui e até inverte. E tem casos de mulheres que já ganharam provas de ultramaratona, que é a Jasmine Paris e Pamela Reed. Se vocês derem um Google bonito, na hora de subir o episódio eu vou colocar a foto das mulheres aqui. E elas já ganharam provas no geral. Olha que legal. E É, interessante, né? a gente imagina, pô, não conseguem, não sei o que e tal, mas sim, conseguem. Tem essa capacidade e porque tem algumas diferenças fisiológicas aí que são bem importantes para conseguir fazer essas mulheres ganharem essas provas quando aumenta bastante a distância. A gente tem que levar isso em consideração de essas diferenças fisiológicas, né? Porque no trail, ok, talvez exista um pouquinho mais de resiliência, né, também, do Puta, que na rua. perfeito. Na rua, você consegue ir naquela velocidade que você treina e pronto, e ponto, acabou, entende? E o trail às vezes é uma caixinha de surpresa. Então eu acho que assim, para a mulher hoje, quando a gente vai falar de pessoas assim do alto nível ou um amador muito bom, Sim, o homem vai conseguir melhores tempos por uma questão fisiológica, né? E exatamente. aí a gente não está falando também de trabalho, de vida dupla, de não treinar por causa de segurança, não. A gente está falando da fisiologia humana. Até por isso que você vai nas Olimpíadas, os esportes são separados em femininos e Com masculinos. certeza. Inclusive, quando tem aquela questão trans no meio, que o bicho pega, né? É muito mais difícil você ver uma mulher trans que virou, né? Transformou em homem, competir, né? Sim, Já ao contrário, compete e ganha de lavada das mulheres, né? exato. Cara. Isso que o Bruno tá falando também se explica muito os homens têm um VO2 maior que o das mulheres, né? De uma Sim, maneira geral. normalmente Então, sim. isso ajuda bastante na hora do desempenho. E, porém, quando a gente pensa nessa capacidade de resistência, porque as mulheres também têm um percentual de fibras do tipo 1 maior que a dos homens.
Isso também ajuda na resistência quando a gente pensa em provas de longa distância, além de, com certeza, você falou isso da resiliência, Brunão, no artigo também tem uma coisa bem bacana, cara, que eles falam que o homem, ele costuma ser mais ousado também, né? Ele dá aquele... vai pras cabeças, vai pro all-in, a mulher, ela costuma ser um pouco mais... Sim. como que fala? Conservadora, segue lá o ritmo, vai mais na boa, então a chance de quebrar acaba sendo menor também, né, cara? E você está falando da fisiologia, tem outro ponto importante também, Diegão, que é a massa muscular, né? Boa. Então, o homem tem, se considerar uma mulher atleta, talvez não É seja assim uma diferença tão, ainda uma diferença grande, tá? Mas talvez não seja essa a diferença, mas o homem tem 10 vezes mais massa muscular do que a mulher. Então, e a massa muscular é que faz contração muscular, ela é que produz força. Sim, Então, é difícil a mulher competir com isso, sabe? É como um carro 1.0 querer apostar corrida com um carro de Fórmula 1. Guardar as devidas proporções, é óbvio, né, Diego? Só pra fazer um exemplo meio chucro, assim, só para. Mas porque o homem tem essa larga vantagem. sim, Então, hoje, por mais que a gente veja mulheres performando super bem, cara, super bem, pô, isso é demais, assim. Você vê mulheres amadoras fazendo sub-3 em maratona, enfim. sim. Então, Nossa, muito bom, isso é cara. demais, cara. Para mim, isso é muito bom de se ver. Mas isso é a diferença fisiológica que a gente tem que considerar. Até você citou o caso, né, de trans, é por isso que não acontece o inverso da mulher que virou homem conseguir competir, porque não vai competir entre os homens. Mas o contrário vai existir, porque vai existir uma diferença de questões de percentual. Opa, travou aí. De Não? percentual de gordura, vai existir essa diferença. E, por exemplo, você falou do VO2 também. O homem tem maior VO2 por quê? Porque ele tem o maior débito cardíaco, né, do que a mulher. O débito cardíaco conta na questão do cálculo do VO2. Sim. Então, existem essas diferenças fisiológicas. A gente não consegue, infelizmente, lutar contra elas. Por isso que eu acho que o justo é assim, como está nas Olimpíadas, sabe? O homem vai Sim, é competir com o homem, a lógico. mulher vai competir com a mulher. Quando a gente vai corrida de rua, você vê lá a sua classificação por faixa etária, que também é justo de se comparar, por gênero, porque é o que é, né, cara? Eu acho que sim, né? Existe essa diferença e a gente tem que considerar. Ah, sim, com certeza. E até legal você ter falado essa questão da massa muscular, que também a massa muscular, quanto mais você acaba consumindo, mais energia, né? E aí, quando a É, gente pensa numa longa distância, também vai ter pode ser aí uma vantagem da mulher. Mas lógico, assim, meu, é muito difícil, cara, as mulheres. Tem os casos acontecendo de vitórias, mas aí a gente está considerando várias coisas, mas acaba sendo uma vantagem para a mulher, sim, ela vai ter uma quantidade de gordura maior no corpo, vai usar mais esse estoque de gordura, o homem vai acabar com mais massa muscular tendo um gasto energético maior. Mas sim, com certeza, essa questão das mulheres conseguirem ter vitória vai ser muito mais difícil, né, cara? Vai ser muito mais difícil. Mas pensando sim, também em biomecânica, Bruno, tem aquela questão de ter uma maior adução lá do quadril, uma rotação interna de quadril maior, também é o que propicia, que a gente já falou em alguns episódios aqui, lesão, né? Mulher também tem uma chance muito maior de lesão, né? é. A gente já trouxe aqui um artigo, né, que diz isso. Exatamente, exatamente. E aí, agora uma. Agora vem a polêmica, né? Que mulher apresenta a maior frequência de passo e melhor tempo de contato com o solo. E os 180 passos por minuto, Brunão? O que que você acha, hein, cara? Tem que fazer os 180 passos? Não, acho que a gente já contou essa história aqui, mas enfim, essa história do 180 Passos, cara, se alguém te falar isso, você fala assim, ó, eu tenho dois amigos lá que ele tem um selo bem legal pra você aqui, ó. Pum! Toma, a gente cagação de regra. Ai, Digam, cara. porque esse 180 já faz algum tempo, né, que, que, que alguém chegou a esse número, esqueci o nome da pessoa. Jack Daniels.
Grande Jack Ah, foi o Daniels. Iscão, o Foi whisky. ele. Ele Ah, Jack Daniels observava pra mim lá é bom com gelo só. os É, ele observava os atletas. Ele tem um trabalho de bem elite, né? Atleta de de elite. elite e tal. Quem tava na frente normalmente tinha uma quantidade dessa ou até maior de passados e ele fez um número mágico, né? Que todo mundo começou a seguir, achar que aquilo era realmente. Começaram a contar. Mas eu já fui nessa vibe, tá? Eu também, com Só certeza. para só para esclarecer, mas depois Ah, a ciência evolui um pouco, né? A gente aprende mais. É, mas mas tem assim, gente que ainda coloca, Brunão. Tem uma galera que ainda coloca. Isso eu acho muito é, complicado, cara. Porque fulano corre, vai dar 160 passos, mas se a gente pedir para ele aumentar a quantidade de passos, vai melhorar. Fala, cara, imagina. Hoje em dia a gente, conta aí quantos passos você deu, não. Tenta dar 3 passos a mais por. pois é. Não, para mim não faz o menor sentido, Não cara. faz, E outra, cara. e outra coisa que você falou aqui, né, no caso da mulher, maior frequência de passada e menor tempo de contato com o solo, eu acho que Tá tem no uma artigo, explicação tá? para isso. O artigo fala, né? Eu acho que tem uma explicação legal para isso, que é, eu nem sei se está no artigo, tá? Para quem está aí nos ouvindo, o Diegão que trouxe o artigo, eu tô aqui só dando a minha opinião. Ele veio com a ciência hoje. É, não. É, por quê? Porque o homem, por ter mais massa muscular, ele aproveita mais a utilização do músculo. A mulher, ela tem que utilizar mais a força elástica. E para aproveitar melhor a força Boa. elástica, ela tem que diminuir o tempo de contato com o solo, sabe? Para ela conseguir ter uma boa mecânica, enfim. Por conta disso, porque se você aproveita bem a força elástica, você ajuda a diminuir a fadiga muscular. Por quê? Porque você está utilizando menos músculos, está utilizando a força elástica, é uma força reativa, é diferente. Então, eu acho que isso pode explicar um pouquinho a questão aí Muito dessa, bom. dessa maior frequência de passada e menor tempo de contato com o solo. Eu trago a ciência, mas esse cara, ele é a ciência, né, cara? Esse cara é monstruoso, meu. Eu só conto umas mentiras que as pessoas às vezes acreditam. Uma coisa legal, cara, também desse artigo, fala da fadiga neuromuscular. Fala que mulheres demonstram menor perda de força após as corridas longas. Interessante, cara. E menor fadiga É, de extensores do joelho e flexores plantares em ultramaratona. você já ouviu falar que as mulheres têm uma maior tolerância à dor? Cara, já ouvi Eu acho falar que disso explica sim. aí. Eu não sei se isso é cientificamente provado, enfim, Tá, eu também não. mas a mulher Mas ela eu tem já ouvi maior falar. tolerância à dor, sabe? Então eu acho que também é algo que explica isso aí que você acabou de falar, faz sentido bastante. Mas isso aí, Brunão, é só fácil, é só tirar pelo. Quando a gente fica gripado e quando a mulherada fica gripada, fica lá na cama, lá, chorando. Aí você vê mulher gripada, tipo, lavando a louça, varrendo a casa, cuidando do filho, vai isso aí, tá? Daí só dá aquela no nariz e o homem lá na cama, tô morrendo. Com Tipo, 37 de febre, né? Nossa, um baita de um febrão. Nossa, que febrão, hein? Caramba. E aí, o que a gente tinha falado lá em cima também, que ele, estratégias de corrida mais constantes, né? Com o pace. Consegue manter mais Sim, o. É o que eu falo, homem tem aquela questão do ego, né? Eu tenho que ser o mais rápido, eu tenho que sair forte, não sei o quê, e às vezes é onde quebra, né, cara? É onde exato, quebra. exatamente. Em alguns aspectos, o homem é mais emocional, a mulher é mais racional, né? Como esse caso que você está falando, né? Agora, você vai no Uhum. shopping fazer compra e o homem é mais racional, a mulher é mais emocional. Sacanagem. Ai, caraca, mano. Verdade, é verdade. É verdade. Como que pode explicar isso aí, né, Brunão? Pois é, não sei, Como cara. que pode explicar isso aí, né, cara? Nem Ah, Freud explica, né? perfeito, cara. Acho que para deixar uma dica aí principalmente para os treinadores, né, Brunão? Não sei se você vai concordar com a minha dica aí, cara, mas é Vamos ver. tentar entender melhor o momento da sua atleta, da pessoa que você está cuidando aí. Dependendo se ela corre 2 vezes semana, 3 vezes semana, se faz maratona sub 3, se faz maratona sub 6, não tem problema, né? Mas tentar ser mais acolhedor, cara. Porque os ciclos hormonais, eles varia muito o ciclo hormonal dela durante o mês, né? Das mulheres, né? E às vezes a rotina dentro da casa também é mais puxada, a dificuldade de treinar em certos horários, como a gente falou.
Então, tudo isso vai influenciar na hora do treino. Vai ter períodos do mês que ela vai ter mais dificuldade para treinar, vai ter períodos do mês que ela vai estar super bem para treinar, e tudo isso aí você vai conseguir através da conversa, conversar mais, entender mais e às vezes cobrar menos. Isso é importante. Porque você tá, você, treinador, colocando aquela expectativa, não, ela tem que fazer o treino X em tanto tempo. Ela não entregou, você vai lá e dá uma castanhada na pessoa em vez de sentar, o que aconteceu? Pô, às vezes ela vai te falar que naquele dia ela não tava bem, não tava com a cabeça boa, tava sentindo pesada, sentindo inchada, tava com dor no sei lá onde e não conseguia entregar o treino. E tá tudo bem, cara. Vai fazer esse É, treino depois, não é? Eu acho que é ter esse cuidado, ser mais acolhedor durante seus treinos, né? boa, Diegão. Acho que é muito interessante porque, de fato, o atendimento à mulher ele requer ali um cuidado a mais, porque você falou aí muito bem, questão do ciclo, e eu acho que aquele treinador assim, que preza pelo atendimento, acho que ele tem que, de fato, reconhecer que nem sempre tudo vai sair como planejado, né, cara? Não. Tanto para o homem também, não só para a mulher nesse caso. Sim. É, E que eu acho que o diálogo é importante, entender as limitações é importante, e poder replanejar, reorganizar os treinos também é uma valência que a gente tem que ter. com certeza. E principalmente porque as mulheres elas têm essa diferença. E assim, entre elas também, que não adianta você achar que vai ser para todas, então vai ser igual. Não, uma vai render muito bem naquele dado momento do ciclo, outras vão render muito mal. Outras não vai nem afetar, às vezes o ciclo passa e nem afeta nada. Sim, Então, é esse que é o barato do jogo, né? Individualizar, é que cada um é diferente do outro, não tem como, né? Uma é diferente da outra. E você conseguir descobrir isso e adequar o treinamento, ó, vai ser nota 1000, nem nota 10, nota 1000. isso mesmo, Diego. Sensacional, hein? Então, fechou, cara. Deixa aí os seus recadinhos, sua rede social. Os recadinhos, deixa meus É o seu recadinhos. momento, brilha. Boa, vou brilhar agora. Pessoal, lá no Instagram, no treinador Diego Fernandes, me segue lá. E segue também a Best Run oficial lá no Instagram. É, Best Run é um local maravilhoso de treinos onde a gente vai planejar, vai estruturar de acordo com os seus objetivos, usando a plataforma do Training Peaks e usando a plataforma do Avaliação Pro para montar seus treinos de corrida e seus treinos de fortalecimento, tudo junto, tudo casadinho, e você performar como nunca dentro da corrida. Best Run oficial lá no Instagram. Perfeito, Boa, Diegão. Brunão? Boa, Diegão. No meu, @Bruno Bruzin, @Corrida Consciência no Instagram, no YouTube, no Spotify. Segue a gente lá e, como eu falo, dá moral para quem te dá moral. É isso aí. Valeu, Valeu, pessoal. Diegão. Valeu, Nos pessoal. Até siga mais. e bora. Até Beijo, tchau. mais. Tchau, tchau.